A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que vai processar militantes petistas por ataques feitos contra ela. Nos últimos dias, a presidente do PL Mulher esteve na mira de pessoas ligadas ao PT. A primeira foi a sindicalista e professora Helenira Vilela, que disse em uma transmissão ao vivo na internet que há necessidade de destruir politicamente e de outras formas a ex-primeira-dama. A gente vai acompanhar um trecho que nós exibimos aqui no programa também na semana passada. Trecho preparado? Falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros. Michele também foi atacada pela influenciadora Karina Santos, que publicou nas redes sociais uma montagem do casal Bolsonaro sendo preso pela Polícia Federal. Diante do anúncio de Michele Bolsonaro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa das apoiadoras do partido, abre aspas. Michele Bolsonaro usa os métodos covardes do bolsonarismo, ameaças, falsificações e fake news para tentar calar mulheres petistas. Toda solidariedade às companheiras, fecha aspas. No anúncio feito pelas redes sociais, Michele Bolsonaro afirmou que as medidas judiciais e de segurança serão uma resposta, abre aspas, ao histórico violento da militância da esquerda, fecha aspas. Silvio Navarro, é incrível como a esquerda consegue, assim, virar o jogo numa questão como essa, tão clara, que nós exibimos aí a fala da Helenice Vilela na semana passada, uma live, aliás, do final do ano, mas que só foi divulgada agora, falando claramente em destruir o PT. Aí vem a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, como eles conseguem inverter as coisas, né? Falando que a Michele Bolsonaro, então, que usou os métodos de ameaça, falsificação e fake news para tentar calar as mulheres petistas. É completamente uma inversão dos fatos, Silvio. Eles invertem os fatos o tempo inteiro e eles entenderam que isso tem método, que isso é método, é estratégico. Então, eles praticam justamente aquilo que eles depois acusam. É a mesma coisa, com as fake news não foi diferente, inclusive na campanha eleitoral. Praticaram fake news ao longo da campanha e acusavam os outros de desinformação. Em alguns casos conseguiram até montar de uma forma com muita imaginação, ecossistemas de desinformação, coisa que só existe na cabeça de determinadas pessoas, como a Gleisi, como os demais petistas. Me chama a atenção nessa live, eu não sei o que me surpreendeu mais, se essa senhora citando Legião Urbana em algum momento, uma música do Legião Urbana, não é isso? Depois, o José Genuíno está nessa live ali, o José Genuíno ainda participa desse tipo de, que é algo mais empoeirado, que é uma cabeça mais empoeirada do que a do José Genuíno, do que a de José Dirceu. Esse pessoal ainda está lá, né, tentando embutir determinadas ideias que levaram os militantes, os filiados do PT para a cadeia e eles continuam na ativa. Justamente por isso, porque eles invertem tudo. Nós estamos passando por um processo no Brasil, por exemplo, em que eles tentam apagar a história, dizer que não houve Petrolão, não houve Mensalão. Então, exatamente esse é o método. A Michele Bolsonaro foi atacada e não é a primeira vez. Ela tem sido atacada com muita frequência, desde que participou mais ativamente da campanha eleitoral. Tinha um papel de primeira-dama muito mais importante, por exemplo, do que a Janja, que é a organizadora de cerimonial, organizadora de viagens, que cuida do Instagram pessoal dela. Michele Bolsonaro fazia um trabalho muito interessante, por exemplo, com a questão das libras, a questão para surdos. Então, o PT é exatamente isso. Para finalizar, para amarrar, o PT ataca justamente com os mesmos métodos que pratica. Ô Piotr, eu quero te ouvir, mas antes eu vou pedir para a produção para a gente exibir novamente. Nós exibimos aquele trecho em que a Helenira Vilela fala admite o poder de comunicação da Michele Bolsonaro, mas tem um outro trecho em que ela fala explicitamente, usa a palavra destruir, né? Então a gente vai exibir novamente esse trecho. Ela é uma carta-chave, e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas,
jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Destruir politicamente e, quiçá, de outras formas. Bom, o que ela quer dizer exatamente com isso? É perseguição. Essa é a turma do amor. Do amor. Vamos lá. Falando sobre a inversão que eles conseguem fazer, eu diria que conseguiram. Acho que já há muita atenção do eleitorado brasileiro em relação a essas artimanhas da esquerda brasileira e do petismo. A indigência intelectual do presidente Lula que separou os brasileiros entre nós e eles. Foi lá que aconteceu. Você lembra do Lula falando isso? Nós e eles. Para quem se dizia do amor, fazer uma separação não faz muito sentido. Esse clima de conflagrado que tem no Brasil hoje, e eu nem acho que é um problema a polarização política, porque ela sempre houve, não é uma novidade nem aqui nem no mundo, mas tudo bem, desde que fique no campo da discussão de ideias, ou seja, isso é da lógica humana, a concordância e a discordância. O problema é quando alguém acha que o outro lado precisa ser eliminado ou destruído. Destruir politicamente, vamos lá, nos aspectos legais, se você tem lá provas, aquilo vai andar dentro do devido processo legal, não encanetada do Supremo Tribunal Federal, as coisas podem acontecer, embora a decisão seja sempre do eleitor, se vai considerar ou desconsiderar determinada pessoa. Agora, vamos lá, tem crime de calúnia, difamação e injúria. Calúnia é o mais grave deles, dos crimes de honra, né? Que é imputar falsamente a alguém a prática de um ato criminoso. Essa foto aí em que aparece o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama, é uma fotomontagem, como está muito claro o tamanho, a grosseria com que foi feito, né? Mas, enfim, como se estivessem sendo presos, ou seja, isso é liberdade de expressão ou isso não é liberdade de expressão? Bom, a pessoa ofendida tem o direito na legislação brasileira, na que já está acordada, de reclamar a um juiz. Na primeira instância, como é o caso nessa situação. Vai ser analisado e todo o devido processo legal precisa ser instituído. O problema é que para algumas pessoas no país não há o devido processo legal. E aí, por exemplo, quando você tem lá da primeira-dama, atual primeira-dama, houve ali a invasão por um hacker, porque ela, aconteceu alguma coisa com o e-mail dela, entrou na conta do X dela, do Twitter, aí vem lá uma decisão do ministro do Supremo mandando a Polícia Federal buscar o sujeito e achar o sujeito sem que ela tenha esse foro privilegiado. A questão é essa. De novo, voltamos ao começo do programa de hoje. Qual o nível de equidade em todas as decisões judiciais? Que sim, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem direito de reclamar. Se vai ser atendido ou não pelo juízo, a gente vai aguardar, mas achar que isso ela não pode fazer, como disse a Gleisi Hoffmann, né? Aí não, né, deputada? Bom, deputada, a senhora também não se ajuda, né? Ana, quero te ouvir rapidamente sobre esse caso e aqui quero registrar que mais de 60 mil telas estão exibindo, acompanhando o Oeste Sem Filtro nesse momento. Agradeço muito a sua companhia, além, claro, de todas as rádios e web rádios no Brasil. Diga lá, Ana. Bom, primeiro, o silêncio das mulheres do atual governo, né? Ana Moser, Janja, Simone Tebet, ministra da Cultura, todas elas, né, que sempre falam precisamos defender as mulheres, blá, 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 se calam diante de uma agressão desse nível, né? Claro que a carta vitimista vai ser puxada por essa gente, pela Helenira Vilela e qualquer um que ataque, mas eu já vi muito, Paula, quando confrontados na esfera judicial, colocam o rabo entre as pernas, não é bem assim, não foi o que eu quis dizer, estava fora de contexto. Então, a primeira-dama Michele Bolsonaro faz muito bem de seguir essa via. Agora, que medo é esse dessa gente, né? Aliás, medo não, isso mostra um respeito muito grande pelo capital político do presidente Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e isso é muito... Isso fala muito, né? Isso fala muito alto. Nós temos visto aqui nos Estados Unidos também, desde que Joe Biden entrou na Casa Branca, como querem destruir o capital político de Donald Trump. Hoje entramos nas primárias oficialmente do Partido Republicano
E Donald Trump está muito, mas muito na frente de Ron DeSantis ou Nikki Haley, e muito, Paula, desse apoio absurdo das pessoas a Donald Trump é exatamente por causa disso que nós vimos com a primeira-dama Michele Bolsonaro. O ataque vil, o ataque covarde, o ataque à pessoa, a desumanização à pessoa. Temos que destruir de qualquer maneira, politicamente, quiçá de outras formas. Agora, não conseguem. Então, eles vão aumentar aí esse tom e daqui a pouco vão pedir mais ajuda para um judiciário já aparelhado com o sistema em curso no Brasil, porque o capital político, mesmo o presidente Bolsonaro inelegível, o capital político da família Bolsonaro e do que eles despertaram no Brasil nos últimos 4, 5 anos, esse capital político parece que não vai a lugar algum.